É o seguinte, antes de começar esse vídeo, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal de Joinha antes de começar esse vídeo. Dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o joinha e fique comigo nesse vídeo até o final, entendeu? E siga os ensinamentos desse vídeo, para que o seu corpo, a sua alma, o seu espírito seja morada da presença de Deus, para que o seu corpo, a sua alma, o seu espírito seja morada da glória de Deus. Siga os ensinamentos desse vídeo, fique nesse vídeo até o final, para que o seu corpo possa ser o templo da presença de Deus, para que você possa sentir constantemente na sua vida a presença de Deus, a presença da glória de Deus. Vamos lá, abra sua Bíblia em Mateus 7. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 7. Mateus 7, começando no verso 24. O título do versículo que eu vou ler é Casa na rocha e casa na areia. Para quem conhece Bíblia, conhece esse versículo. Vou ler aqui. Todo aquele, pois... Abra sua Bíblia, Mateus 7, começando no verso 24. Casa na rocha, casa na areia. Todo aquele, pois, que escutar estas minhas palavras, e as pratica, assemelha ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Agora eu vou ler aqui no verso 25. E desceu chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, porém não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aqui diz aqui, aquele que ouça as minhas palavras e as pratica. Assim, você não, assim, o negócio não é só você ouvir as palavras de Deus, você tem que praticar as palavras de Deus. Eu vou dizer uma coisa, o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Qual é o homem que edifica a sua casa sobre a rocha? É o homem que ouve as palavras de Deus e as pratica. Tipo assim, o negócio não é só você ouvir as palavras de Deus, você tem que praticar, porque não adianta você ouvir as palavras de Deus e não as praticar. Você tem que praticar, entendeu? Então eu li aqui para você, eu li aqui para vocês o verso 24, o verso 25. Agora eu vou ler o verso 26. Aquele que ouve as minhas palavras, no verso 26. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compara ao homem insensato que edificou sua casa sobre areia. Agora eu vou ler no verso 27. E desceu chuva, correram o rio, assopraram vento, combateram aquela casa, ela caiu e foi grande a sua queda. Entendeu? Aqui, ó, aqui no verso 26. Aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compara ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. No verso 27. Desceram chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa. Ela caiu e foi grande a sua queda. Eu vou dizer uma coisa, se você é um homem fiel a Deus, se você é uma pessoa fiel a Deus, você tem que edificar a sua casa sobre a rocha. Você não pode edificar a sua casa sobre a areia, porque se você edificar a sua casa sobre a areia, ela vai cair, ela vai ser destruída, vai vir chuva, vai vir ventos, e a sua casa vai cair, vai ser grande a sua queda. Eu vou dizer uma coisa, se você quer ter uma nova vida com Cristo, se você quer ter uma vida renovada pela presença de Deus, se você quer ter uma vida renovada pela presença de Deus, renovada pela santidade de Deus, você tem que ser o homem, você tem que fazer esse exemplo para que você tem que ser o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Qual é o homem
que edifica sua casa sobre a rocha é o homem que ouve as palavras de Deus e as pratica. Assemelha-se ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí vieram chuva, correram rios, assopraram vento, vento e combateram a sua casa, mas a sua casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então eu vou lhe dar um conselho. Você que quer abandonar o mundo, você que quer abandonar as trevas, você que quer abandonar o inferno, quer ter uma vida com Deus, quer ter uma vida renovada com Deus, quer ter uma vida na presença de Deus, você que quer se encher da presença de Deus, você quer se encher, quer se encher da glória de Deus. É simples. Ouça as palavras de Deus e as pratique. Não apenas ouça, mas pratique as palavras de Deus. Porque você ouvindo as palavras de Deus e praticando as palavras de Deus, você está edificando a sua casa sobre a rocha. A primeira coisa que você tem que fazer, você tem que aceitar Jesus como único salvador da sua vida. Você tem que aceitar Jesus. Primeira coisa, número 1, você tem que fazer, você tem que aceitar Jesus como único e salvador da sua vida. Único e salvador, porque quer dizer que não tem outro salvador, não tem outro Deus. Só Ele é Deus, só Ele é o único salvador da nossa vida. Primeira coisa que você tem que fazer é aceitar Jesus como único e salvador da sua vida. Segunda coisa que você tem que fazer, você tem que deixar o pecado. Você tem que renunciar ao pecado. Você tem que renunciar aos prazeres da carne. Você tem que renunciar aos prazeres carnais. A terceira coisa que você tem que fazer, se você quer se encher da presença de Deus, se você quer que o seu corpo seja morada da presença de Deus, se você quer que o seu corpo seja morada da glória de Deus, você tem que ter uma vida de santificação, você tem que ter uma vida de consagração, você tem que começar, se você quer se encher da presença de Deus, se encher da glória de Deus, sentir a presença de Deus constantemente na sua vida, você tem que orar bastante, você tem que ser um crente de oração, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que meditar na palavra. Se você quer ser um crente cheio da glória de Deus, cheio da presença de Deus, um crente que é cheio da graça de Deus, cheio da luz de Deus, você tem que ser um crente de muita oração. Você tem que ser um crente que dobra o joelho no chão e ora. Você tem que ser um crente que jejuma. Você tem que ser um crente que jejuma. Você tem que ser um crente que medita na palavra de Deus. Você tem que se consagrar, tem que orar, tem que jejuar. Porque você orando, você jejuando, o diabo não tem poder sobre a sua vida. Você orando, você jejuando, o diabo não tem poder sobre a sua casa. Você orando, você jejuando, o diabo não tem poder sobre a sua família. Se você aceitar Jesus como único e salvador da sua vida, se você renunciar ao pecado, se você renunciar aos prazeres carnais, se você orar, se você jejuar, se você meditar na palavra, você está sendo como um homem que ouviu as palavras de Deus e as praticou. Você está sendo como um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Entendeu? Se você ora, se você jejua, se você consagra, se você guarda os mandamentos de Deus, você faz o que está escrito na palavra de Deus, você é o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Eu vou dizer que seja mais forte do que os prazeres da sua carne, seja mais forte do que a sua carne, seja mais forte do que os prazeres do mundo, porque a pessoa que faz isso, é a pessoa que edifica a sua casa sobre a rocha. Então, se você quer que o seu corpo seja o templo da presença de Deus, se você quer que o seu corpo seja o templo da glória de Deus, se você quer que o seu corpo seja o templo de Jesus Cristo, eu vou dizer assim: comece a orar, comece a jejuar, comece a consagrar, comece a orar, comece a jejuar, comece a consagrar, comece a encher da presença de Deus, comece a meditar na palavra e guarde os mandamentos de Deus. Renuncie a carne, renuncie o mundo, renuncie as trevas, renuncie os prazeres que são mais
fortes do que você. Renuncie aquelas coisas que não são de Deus. Deixe o mundo, deixe as trevas. Aceite Jesus como único e salvador da sua vida. Comece a orar, comece a consagrar, comece a jejuar, comece a ler a palavra de Deus. Comece, porque você vai se encher da presença de Deus. Você vai sentir a presença de Deus na sua vida constantemente. Você vai sentir a glória de Deus sobre a sua vida. Você vai sentir que a presença de Deus está sobre a sua vida. Você vai sentir que a glória de Deus está sobre a sua vida. Se você edificar a sua casa sobre a rocha, se você não edificar a sua casa sobre a areia, edificar a sua casa sobre a rocha, você vai sentir a presença de Deus na sua vida. Você vai sentir a glória de Deus na sua vida. Você vai sentir que Jesus está na sua vida. Você vai sentir o tamanho da presença de Deus na sua vida. E se você for uma pessoa que guarda os mandamentos de Deus, se você guardar os mandamentos de Deus, se você fazer o que está escrito na palavra de Deus, as suas orações vão ter poder contra o mal, as suas orações vão ter poder contra o diabo, as suas orações vão ter poder contra o maligno, as suas orações vão ser atendidas por Deus. Sim, então eu vou dizer uma coisa, se você é uma pessoa que faz tudo que Deus manda, que consagra, que ora, que jejua, que sente a presença de Deus, as suas orações vão ter poder, as suas orações vão ser fortes, as suas orações vão ser poderosas. O diabo não vai resistir às suas orações, o inimigo não vai resistir às suas orações, o inferno não vai resistir às suas orações. Através das suas orações, portas financeiras vão ser abertas. Através das suas orações, portas financeiras vão ser abertas. Através das suas orações, portas na área da saúde vai ser aberta. Através das suas orações, portas de libertação vai ser aberta. Através das suas orações, curas, milagres, sinais vão acontecer na sua vida. Basta você fazer uma coisa, você edificar a sua casa sobre a rocha. Aqui diz assim, todo aquele pois que escutar estas minhas palavras, todo aquele pois que escutar estas minhas palavras e as pratica, semelha ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aqui no verso 24 diz assim, verso 24, todo aquele pois que escutar estas minhas palavras e as pratica, assemelha ao homem. Todo aquele, pois, que escutar estas minhas palavras, as práticas semelha ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Agora no verso 25. E desceram chuva, correram rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa, porém não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Entendeu? Aqui diz, ó, não é apenas, você não tem apenas que ouvir a palavra de Deus, não é apenas ouvir a palavra de Deus, não é apenas ouvir as palavras de Deus, você tem que praticar as palavras de Deus, você tem que fazer o que as palavras de Deus mandam, porque não adianta você apenas ouvir as palavras de Deus, não adianta você apenas escutar, mas você tem que praticar as palavras de Deus, você tem que praticar, fazer o que a palavra de Deus manda. Porque se você fazer isso, a glória de Deus se manifesta na sua vida, a presença de Deus vai se manifestar na sua vida. E você vai ser uma pessoa feliz, a felicidade de Deus vai habitar dentro do seu coração. O céu vai ser aberto para você, as portas do céu vai ser abertas para você, a janela do céu vai ser aberta para você. Aqui, ó. Agora no verso 26 diz assim, aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compara o homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Agora no verso 27, desceram chuva, correram rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Eu vou dizer uma coisa, a pessoa que edifica a sua casa sobre areia, é a pessoa que vai, é a pessoa que
que vai, que é a pessoa que ouve as palavras de Deus, mas não, que ouve as palavras de Deus, mas não cumpre. É a pessoa que lê a Bíblia, mas não obedece a palavra de Deus. É a pessoa que lê os mandamentos, mas não obedece os mandamentos de Deus. É a casa que está edificada sobre areia. E quando a tempestade vir, os ventos vir, vão combater aquela casa, vai cair. E quer dizer o quê? Que a pessoa que edifica sua casa sobre a areia logo desvia, logo se afasta da presença de Deus, logo se afasta da glória de Deus. E por que isso acontece, meus irmãos? Porque a casa está edificada sobre areia. A pessoa que edifica sua casa sobre areia, quando a tempestade vem, quando os ventos vêm, quando a chuva vem, quando a tempestade vem, a pessoa desvia, a pessoa se afasta da presença de Deus, a pessoa se afasta da glória de Deus. A pessoa abandona Jesus, esquece que Jesus existe. A pessoa logo desvia. A pessoa vai logo para os prazeres carnais, para os prazeres do mundo, para os prazeres das trevas. É a pessoa que edifica sua casa sobre areia. Mas a pessoa que edifica sua casa sobre a rocha, essa pessoa não desvia, essa pessoa não se afasta, essa pessoa não vai para o mundo, mas essa pessoa fica firmada em Jesus, essa pessoa fica edificada em Jesus. E o céu é aberto, as portas do céu é aberta, a janela do céu é aberta, e chuva de bênção desce sobre essa pessoa, chuva de milagres, chuva de conquista. A tempestade vem, a assolação vem, o deserto vem, mas essa pessoa não cai, essa pessoa não blasfema, essa pessoa não desiste, porque essa pessoa está edificada sobre a rocha. A pessoa que está edificada sobre a rocha, o deserto vem, o problema vem, a confusão vem, o deserto vem, a tribulação vem, a confusão vem, mas essa pessoa não desiste de estar firme em Jesus, essa pessoa não desiste de estar segura em Jesus. Essa pessoa não desiste, essa pessoa não se afasta, porque ela está edificada sobre a rocha. Então, se você gostou da minha pregação, dê o like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o joinha, compartilhe esse vídeo com muitas e muitas pessoas. Amém.